Bornéu não é apenas uma faixa de terra cercada por mares quentes. Não é meramente um ponto nos mapas ou um nome repetido em atlas escolares. Bornéu é, acima de tudo, um sopro. Um organismo colossal que inala umidade e exala nuvens, que transforma a luz em folhas e as folhas em futuro. De longe, parece uma mancha verde suspensa em águas tropicais. De dentro, é um universo incomparável. Aqui a selva não cobre o território. A selva é o território. Quando o amanhecer toca a ilha, não chega de uma vez. A luz desce em camadas, como se pedisse permissão. Primeiro as copas das árvores mais altas são iluminadas, depois os galhos do meio e, finalmente, apenas por breves instantes, o chão escuro recebe um raio de sol. Esse processo diário nos lembra que em Bornéu a luz é uma visitante, não uma dona. A verdadeira soberania reside na folhagem. Os cientistas dizem que essas florestas têm dezenas de milhões de anos, mas esse número é frio demais para descrever a sensação de caminhar entre troncos que já eram antigos quando os primeiros humanos estavam aprendendo a fazer fogo. Cada árvore parece carregar uma história mais longa do que qualquer império. Aqui, o tempo não avança. Ele se acumula. A umidade domina o ar como uma presença física. Ela gruda na pele, embaça os óculos e torna os passos pesados. Não é um incômodo, é a linguagem do lugar. Sem essa umidade, a engrenagem verde pararia. Os fungos silenciariam. Os insetos perderiam seu ritmo e os rios esqueceriam sua cor. Em Bornéu, respirar é nadar. Esse processo diário nos lembra que em Bornéu a luz é uma visitante, não uma dona. A verdadeira soberania reside na folhagem. Os cientistas dizem que essas florestas têm dezenas de milhões de anos, mas esse número é frio demais para descrever a sensação de caminhar entre troncos que já eram antigos quando os primeiros humanos estavam aprendendo a fazer fogo. Cada árvore parece carregar uma história mais longa do que qualquer império. Aqui, o tempo não avança. Ele se acumula. A umidade domina o ar como uma presença física. Ela gruda na pele, embaça os óculos e torna os passos pesados. Não é um incômodo, é a linguagem do lugar. Sem essa umidade, a engrenagem verde pararia. Os fungos silenciariam. Os insetos perderiam seu ritmo e os rios esqueceriam sua cor. Em Bornéu, respirar é nadar. Os rios não cortam a selva, eles a tecem. Suas águas, carregadas de sedimentos, descem de montanhas escondidas e abrem caminho entre raízes gigantescas. Carregam sementes, arrastam toras de madeira e conectam aldeias humanas a territórios de crocodilos. Cada curva guarda um segredo que ninguém ainda terminou de revelar. O rio é a memória em movimento. Acima desse mundo líquido, erguem-se os dipterocarpos, os verdadeiros arranha-céus biológicos da ilha. Ultrapassam os 60 metros de altura e sustentam, em um único dossel, mais formas de vida do que muitos países inteiros. Pássaros, insetos, minúsculos mamíferos, orquídeas invisíveis. Todos compartilham o mesmo teto. Uma árvore aqui é uma cidade vertical. A floresta tropical de Bornéu não é uma única floresta, mas sim várias florestas sobrepostas. O dossel alto é o reino do vento e dos frutos reluzentes. O nível intermediário é um labirinto de trepadeiras onde cada centímetro de espaço é disputado. Abaixo, na penumbra, os fungos manipulam a morte para transformá-la em um novo começo. A vida se organiza por andares, como uma arquitetura sem plantas. Neste lugar, a sobrevivência não é decidida pela força bruta. Músculos são de pouca utilidade sem memória. Lembrar qual árvore dará frutos em qual mês, qual rio se torna perigoso depois da chuva, qual sombra sinaliza a presença de um predador. Esse conhecimento vale mais do que qualquer garra. A inteligência é um refúgio. Os sons da floresta formam uma linguagem completa. O baque seco de uma fruta caindo, o assobio distante de um calau, o farfalhar quase imperceptível de passos sobre folhas secas. Nada é ruído aleatório. Tudo é informação viajando entre os troncos das árvores. Quem não sabe ouvir, desaparece. O isolamento de Bornéu permitiu o surgimento de criaturas que parecem saídas dos sonhos de um biólogo imaginativo.
Primatas com narizes impossíveis, mamíferos que voam sem serem aves, répteis que parecem esculpidos pela água. A ilha é uma oficina onde a evolução experimentou formas audaciosas. Aqui, o estranho é a norma. O calor, porém, impõe regras severas. A decomposição é tão rápida quanto a de um animal faminto. Uma folha que cai ao amanhecer pode virar pó ao anoitecer. Nada permanece intocado por muito tempo. A floresta tropical recicla com a mesma paixão com que cria. Morrer é um processo breve. Quando as chuvas chegam, a paisagem se transforma. As estradas viram rios temporários. Os insetos multiplicam seu canto e o cheiro de terra molhada impregna cada canto. As tempestades não são interrupções, são o pulsar do sistema. A água é a força vital da floresta. Entre montanhas isoladas e pântanos intermináveis, cada espécie escolheu sua estratégia. Alguns optaram pela altitude, outros pela noite, outros pela camuflagem perfeita. Ninguém aqui pode se dar ao luxo de repetir o mesmo erro. Bornéu ensina com dureza. Os habitantes da ilha aprenderam essa lição. Suas casas eram construídas sobre palafitas, suas canoas seguiam as curvas dos rios, seus mitos falavam de espíritos com forma de animais. Sua cultura se desenvolveu imitando a selva. O homem tornou-se estudante. Mas mesmo para seus primeiros habitantes, Bornéu permanece um enigma. Vastos trechos de terra jamais foram pisados por pés humanos. Existem vales onde nenhum mapa corresponde à realidade e cavernas que guardam pinturas rupestres mais antigas que as pirâmides. A ilha sabe como se esconder. No centro desse cenário surge a figura que melhor resume seu caráter. Um primata de movimentos lentos, com olhar profundo e mãos capazes de construir abrigos no alto das árvores. O orangotango parece ser feito da mesma matéria que as árvores. É ao mesmo tempo um parente e um símbolo. No entanto, antes de conhecê-lo, é necessário compreender a estrutura que o sustenta. Nenhum ser em Bornéu vive isolado. A fruta que alimenta o macaco foi polinizada por um morcego, cuja existência depende de uma árvore que cresceu graças às fezes de um pássaro. A vida funciona em cadeia. Os dípteros liberam sementes em eventos quase cerimoniais que ocorrem a cada poucos anos. Quando isso acontece, toda a floresta tropical altera seu ritmo. Os animais se deslocam, os territórios são redefinidos e até mesmo os predadores modificam suas rotas. Uma árvore pode mudar o destino. A noite traz um outro universo. Os olhos se arregalam, as cores se desvanecem e a audição se aguça. Predadores silenciosos espreitam entre os galhos, enquanto insetos luminosos escrevem mensagens fugazes na escuridão. Quem visita a selva pela primeira vez sente uma mistura de admiração e respeito. A selva não tenta agradar, ela se revela como é, excessiva, úmida, complexa. Exige atenção como um professor severo. Quem entra, aceita as suas regras. Nesta jornada que estamos prestes a iniciar, exploraremos suas diversas facetas. Veremos o orangotango desafiar a gravidade, o macaco narigudo dominar os rios, o társio caçar em miniatura e o calau sustentar o céu com seu bico. Cada criatura contará uma parte da história. Mas antes de prosseguirmos, é importante lembrar algo essencial. Bornéu não é um cenário para documentários. É uma entidade viva composta por milhões de seres vivos. Tudo o que acontece aqui terá repercussões muito além de suas costas. A ilha respira pelo mundo. Com essa ideia, abrimos a porta para a história. Descrevemos o cenário, ouvimos sua respiração e aprendemos suas primeiras regras. Agora é o momento de se aproximar de seus habitantes, de olhar para a floresta através dos olhos deles. A história está apenas começando. Na próxima parte, vamos descer a copa das árvores para seguir os passos do orangotango, entender sua memória das frutas e sua solidão estratégica. Também conheceremos os pássaros que sustentam as copas das árvores e os rios que ditam o ritmo da vida. Bornéu está à nossa espera. Nas alturas de Bornéu, onde o chão deixa de ser um ponto de referência e o mundo se torna uma tapeçaria de galhos, vive um animal que parece ter feito um pacto com a gravidade. Ele não corre, não salta com pressa, não compete por velocidade. Move-se como se conhecesse um atalho secreto entre as árvores. O orangotango. Não é apenas um grande primata,
É uma filosofia com braços. Vista de baixo, sua silhueta se confunde com a folhagem. Uma mecha de cabelo laranja, um balanço lento, uma pausa que parece meditativa. Mas cada um desses gestos é resultado de um cálculo ancestral. O orangotango não improvisa. Ele administra a energia como quem guarda um tesouro. Em Bornéu, locomover-se é caro. E ele sabe disso melhor do que ninguém. Seus braços são desproporcionais ao olho humano. Eles alcançam distâncias que nenhum outro primata consegue percorrer com tanta graça. Ele não escala. Ele conversa com os galhos. Ele os testa, os pesa, os aceita ou os rejeita. A copa das árvores é a sua linguagem nativa. Os machos adultos podem pesar mais de 90 quilos, mas seu peso não é um obstáculo. A selva os ensinou a distribuí-lo como um arquiteto distribui cargas. Cada movimento é uma lição de engenharia biológica. Andar nas nuvens exige método. Muitos vivem em solidão, mas não se trata de um isolamento frio. É uma solidão funcional, moldada por uma floresta onde os frutos aparecem e desaparecem como moedas caprichosas. Competir demasiadamente seria um erro. O orangotango escolheu o silêncio para não entrar em conflito com a escassez. Sua dieta é um calendário vivo. Ele conhece as árvores como um bibliotecário conhece seus livros. Ele se lembra de qual figueira amadurecerá em outubro, qual trepadeira florescerá depois da chuva, qual casca poderá salvá-lo na estação seca. Sua memória é um mapa comestível. Quando encontra uma árvore abundante, o tempo parece parar. Ela se instala, alimenta-se pacientemente e deixa cair sementes que outras irão coletar. Sem saber, ela se torna uma jardineira do futuro. Cada mordida é uma semente. As fêmeas carregam a parte mais delicada dessa história. Elas criam seus filhotes por anos, às vezes mais de 5, ensinando-os a ler a selva. Mostram-lhes como construir ninhos de folhas, como escolher um caminho seguro, como ter cuidado com o chão. Ser um orangotango é algo que se aprende. O ninho noturno é uma estrutura efêmera. Em minutos dobram galhos e criam um colchão suspenso onde dormirão longe dos predadores. Ao amanhecer, abandonam-no como quem descarta um pensamento já esgotado. A arquitetura aqui dura apenas uma noite. Eles raramente descem ao solo. Lá embaixo, o mundo é imprevisível. Há sanguessugas, raízes traiçoeiras e predadores invisíveis. O orangotango pertence às alturas como um peixe à água. O apartamento é território de outra pessoa. No entanto, a selva não gira apenas em torno deles. Acima de suas cabeças passam sombras com bicos curvos e asas poderosas. Os calaus, grandes aves frugívoras, conectam árvores distantes como mensageiros do vento. O céu também semeia. O vôo do calau não é leve. Produz um estrondo profundo que anuncia sua chegada muito antes de ser visto. Seu enorme bico, coroado por um capacete ósseo, parece uma ferramenta de outros tempos. Ele é um arquiteto com penas. Bornéu abriga diversas espécies de calaus, cada uma desempenhando um papel distinto no ecossistema. Eles se alimentam de frutos grandes que outros não conseguem engolir e transportam sementes por quilômetros ao redor. Onde um calau voa, a floresta se multiplica. Seu método de reprodução beira o extraordinário. A fêmea se fecha dentro de um tronco oco e sela a entrada, deixando apenas uma pequena abertura. Durante semanas, ela dependerá do macho, que lhe traz alimento como um mensageiro incansável. A família cabe em um único buraco. Essa estratégia reduz os ataques de predadores e transforma a árvore em uma fortaleza. Quando os filhotes crescem, eles rompem a parede e o mundo se abre novamente. Toda a floresta estava esperando por esse momento. Criar filhos é um ato coletivo. Calaus e orangotangos compartilham um destino comum. Dependem da abundância de frutos. Quando as dipterocarpáceas entram em mastificação, aquele frenesi irregular de postura de sementes, toda a copa das árvores muda seu estado. A selva celebra e se transforma em caos. Os orangotangos viajam mais, os calaus alongam suas rotas e os javalis descem do chão. Durante semanas, parece que a floresta revelou suas reservas secretas. A prosperidade também é caótica, mas a abundância nunca é permanente. Depois da fartura vem a austeridade, e cada espécie precisa se lembrar de como sobreviver com menos. O orangotango mastiga casca de árvore, o calau caça insetos. O luxo não dura muito tempo em Bornéu.
Uma teia invisível se tece entre os galhos. Uma fruta caída alimenta um cervo. O cervo atrai um predador. O predador deixa para trás restos que fertilizam uma árvore jovem. Nada acontece isoladamente. A selva é um contrato sem assinaturas. A copa das árvores, vista de perto, é um mar turbulento. Cipós pendem como cordas, orquídeas parecem quase irreais, formigas guardam pequenos territórios. Lá em cima, a vida é vertical. Cada medidor tem um proprietário. Os orangotangos observam essa comoção com uma calma ancestral. Eles não precisam dominar tudo, apenas entender o suficiente para se mover sem perder o equilíbrio. Sua estratégia é a modéstia. Viver sem fazer barulho. Às vezes, dois machos adultos se encontram e o ar muda de sabor. Eles inflaram suas máscaras faciais e emitem chamados profundos que viajam por quilômetros. Não estão procurando briga, estão tentando avisar. A voz impede a guerra. Esses chamados profundos são como faróis acústicos. Eles sinalizam a localização um do outro e reduzem encontros perigosos. Em uma floresta densa, saber a posição do outro é uma forma de cortesia. O respeito também é biológico. Os jovens ouvem tudo. Aprendem que o mundo não se conquista, mas sim se negocia. Observam suas mães escolherem rotas seguras, descartarem frutas amargas e reconhecerem nuvens de tempestade. A educação acontece fora das salas de aula. Enquanto isso, os calaus continuam seu trabalho aéreo. Eles engolem frutas, voam e as devolvem como sementes prontas para germinar. São jardineiros que não dominam a própria arte. A floresta os utiliza com carinho. Sob esse movimento constante, crescem árvores jovens que um dia sustentarão outros orangotangos. O ciclo leva décadas, mas ninguém tem pressa. Em Bornéu, o relógio é feito de plantas. O futuro tem raízes. Nem tudo é harmonia. Tempestades derrubam galhos, secas diminuem as colheitas, raios marcam os troncos. A copa das árvores é um reino belo e frágil, até mesmo a grandeza estremece. O orangotango percebe essas mudanças antes de qualquer outra pessoa. Ele ajusta suas rotas, modifica sua rotina e se torna mais silencioso. Sua inteligência é uma forma de humildade, adaptar-se para permanecer o mesmo. Os calaus, por outro lado, precisam de árvores antigas para nidificar. Sem cavidades profundas, sua estratégia falha. Eles dependem de florestas maduras, não de plantações jovens. A idade também é uma vantagem. Por isso, o destino dessas criaturas está ligado ao dos dipterocarpos e dos rios que os alimentam. Se um deles cai, todos sentem o tremor. Bornéu funciona como um corpo. Ao cair da noite, a copa das árvores se transforma em um teatro de sombras. Orangotangos preparam seus ninhos, calaus procuram lugares para dormir, insetos acendem suas lâmpadas químicas. O dia se despede em uníssono. Visto de baixo, esse universo suspenso é quase imperceptível. O solo parece outro planeta, mas acima, a vida continua seguindo suas próprias regras. Dois mundos, uma floresta. Já vimos os gigantes tranquilos e as aves arquitetas. Mas Bornéu não termina no topo. Ao longo dos rios, primatas com rostos peculiares e nadadores inesperados aguardam. A história mergulha na água. Na próxima parte, seguiremos o curso dos rios para encontrar o macaco narigudo, senhor das margens, e entender como a selva dialoga com a correnteza. A jornada continua rio abaixo. Os rios de Bornéu não apenas fluem pela floresta tropical, eles contam a sua história. Cada meandro é uma frase. Cada redemoinho uma vírgula, cada enchente uma virada de capítulo. Das montanhas do interior, eles descem como serpentes de lama carregadas de histórias vegetais. Eles não dividem territórios, eles os conectam. Não são fronteiras, são artérias. Nesta ilha, a água traça o mapa. Quem se aproxima pela primeira vez da margem de um rio percebe que a floresta muda de aspecto. O cheiro é mais salgado, o solo mais macio, o ar mais repleto de insetos que parecem estar aprendendo a nadar. As raízes se transformam em dedos negros que bebem diretamente do leito do rio. A selva aprende a ser anfíbia. Aqui vivem criaturas que não escolheram entre dois mundos. Elas aprenderam a negociar com ambos. Entre manguezais, figueiras ribeirinhas e árvores de tronco esponjoso, surge um primata improvável. Um rosto que parece esculpido pela ironia da evolução. O macaco narigudo. Sua silhueta é inconfundível.
Corpo robusto, barriga redonda, pelagem cor de cobre desbotada pela umidade e, acima de tudo, aquele nariz longo e flexível que pende como uma bandeira pessoal. Muitos riem ao vê-lo pela primeira vez. A floresta, porém, o leva muito a sério. A forma nunca é arbitrária. Esse nariz funciona como um instrumento acústico. Ele amplifica os chamados, modifica as ressonâncias e permite que o macho anuncie sua presença a centenas de metros de distância, mesmo em meio à densa folhagem. Em um ambiente com visibilidade limitada, ser ouvido é uma estratégia vital. O som se propaga melhor do que a visão. Os grupos são organizados em torno de um macho dominante. Várias fêmeas e filhotes o acompanham em deslocamentos que seguem o curso do rio. Não se trata de uma família tranquila. É uma comunidade que discute, reconcilia-se, interage e zela uns pelos outros. A sociabilidade aqui é uma tecnologia. Sua dieta desafia a química. Eles preferem folhas jovens, frutos ainda verdes e sementes com defesas que deixariam outros mamíferos doentes. Para digeri-las, possuem um estômago compartimentado, uma fábrica de fermentação interna. Comer é um ato de engenharia. É por isso que o macaco narigudo vive em um ritmo diferente. Depois de se alimentar, ele se senta, rumina e deixa que os micróbios façam o trabalho por ele. A pressa seria um erro metabólico. A paciência também é digerível, mas o que realmente os diferencia é a sua relação com a água. Quando o grupo precisa atravessar um canal, os indivíduos mergulham sem medo, nadam com elegância, usando pés palmados que poucos primatas possuem. Borneo inventou macacos com alma de peixe. Podem permanecer submersos por mais de 30 segundos, mover-se contra correntes suaves e emergir entre as raízes como se o rio fosse uma extensão da floresta. A água deixa de ser um obstáculo e se torna um atalho. Essa habilidade nasceu de uma ameaça constante. Nas mesmas águas patrulha o crocodilo de água salgada, herdeiro dos tempos antigos, um predador que aprendeu a esperar em vez de perseguir. O rio possui antigas desembocaduras. Os macacos narigudos conseguem ler os sinais mais ínfimos, um círculo de bolhas, um tronco de árvore que se move contra a lógica, um silêncio demasiado profundo entre os pássaros. A sua sobrevivência depende desta capacidade de leitura. A atenção é um órgão invisível. Durante a estação seca, quando o nível da água baixa e as folhas tenras se tornam escassas, os grupos se concentram em faixas cada vez mais estreitas. As hierarquias se tornam mais rígidas e as vozes nasais mais frequentes. A escassez acirra os ânimos na política. Os jovens crocodilos observam tudo com olhar sério. Aprendem a avaliar a força da correnteza, a escolher galhos que não os trairão, a distinguir entre um crocodilo de verdade e um tronco inofensivo. A infância é um manual de riscos. A pelagem alaranjada parece brilhar ao pôr do sol. Os corpos se recortam contra a água como figuras de outra época. Movem-se com aparente desajeitamento, mas cada gesto é calculado. Aqui, elegância é funcionalidade. Sob a superfície, outra história se desenrola. Bagres remexem a lama com seus bigodes sensíveis. Tartarugas de casco escuro espiam cautelosamente e serpentes aquáticas desenham letras líquidas. O rio tem seu próprio elenco. As cheias anuais remodelam a paisagem. Áreas inteiras transformam-se em lagoas temporárias. Insetos abrem aeroportos efêmeros e as árvores aprendem a respirar através de raízes aéreas. Inundações em Bornéu sem afogamentos. Os macacos narigudos adaptam sua geografia pessoal a esse calendário. Eles sobem para o topo das árvores mais altas quando a água sobe, descem quando ela recua e usam o leito do rio como uma via de circulação sazonal. A mobilidade é a religião deles. Ao lado deles, prosperam lontras de bigodes sensíveis, martins pescadores que caem como flechas azuis e lagartos monitores que parecem fragmentos de um dragão disperso. Cada espécie escreve um verso. O crocodilo, no entanto, tem a palavra final. Seus olhos mal emergem como pequenas ilhas. Para ele, um macaco distraído é uma equação simples. Esperar também é ofensivo. Essa pressão moldou o comportamento coletivo. Eles preferem viajar ao amanhecer e ao entardecer, quando a luz distorce as formas. Escolhem rotas familiares que já se provaram seguras. A tradição reduz os erros. As pessoas que navegam por esses rios conhecem bem essa dança. Os pescadores leem os macacos como leem o tempo.
Se o grupo está inquieto, algo grande está se agitando sob a superfície. A natureza se expressa por meio de gestos. Mas a orla marítima não representa apenas uma ameaça. É uma despensa generosa. As figueiras d'água oferecem frutos doces. Os manguezais fornecem folhas ricas em sais e a lama cura feridas. A borda alimenta e testa. Ao cair da noite, os grupos procuram árvores altas para dormir. Lá de cima, observam o reflexo da lua duplicando o céu. Os crocodilos se transformam em sombras densas. Dormir é um pacto com o risco. O macaco narigudo representa a ponte entre dois reinos. Sem ele, muitas sementes não viajariam. Sem sua vigilância, os predadores teriam um banquete perpétuo. É uma dobradiça com pulsação. A existência deles revela uma lei maior. Nenhum habitat é puro. A floresta precisa de água, a floresta precisa de água e ambas precisam dos animais que as conectam. A questão da fronteira é um mal entendido. Seguimos o curso do rio e encontramos seus senhores de narizes improváveis. Mas mais para o interior, onde a correnteza se torna um sussurro e a terra retoma seu domínio, um outro Bornéu nos aguarda. A noite prepara o cenário. Ali, reinam criaturas com olhos enormes e saltos impossíveis. O Tárcio, um pequeno caçador de precisão cirúrgica, espera entre galhos finos como uma violeta escura. A história se desvanece nas sombras. Antes de adentrar esse reino, vale a pena observar a água mais uma vez. Compreender que cada gota conecta montanhas com manguezais, orangotangos com peixes, homens com mitos. O rio não termina no mar, ele continua pela selva. Bornéu é melhor compreendida a partir de suas margens. Quem ignora o pulsar da água jamais entenderá o caráter da floresta. Aqui tudo aprende a nadar de alguma forma, até mesmo ideias. Com esta lição, concluímos o capítulo sobre o mundo dos anfíbios. Vimos como a evolução moldou um primata que se comunica pelo nariz e nada com as mãos. Agora precisamos explorar as sombras. A próxima parte acontecerá à noite. Seguiremos o Tárcio entre as trepadeiras, ouviremos os civetas e sentiremos os passos do leopardo nebuloso. A floresta tem uma face para cada hora. Bornéu ainda guarda vozes. Quando o sol se põe em Bornéu, a selva não adormece, ela se transforma. O que era verde durante o dia torna-se preto azulado. As folhas deixam de ser abrigo e transformam-se numa cortina. Os sons mudam de mãos e a floresta adota uma respiração diferente, mais lenta, mais úmida, mais atenta. A noite não é a ausência de luz, é uma linguagem diferente. Nessa nova linguagem, criaturas que o dia mal suspeita reinam. Olhos que parecem luas particulares, ouvidos que ouvem as batidas do coração de um inseto e pernas capazes de saltar entre galhos finos como fios. O primeiro a falar é o Tárcio. Pequeno, quase frágil à primeira vista, permanece imóvel num galho como uma ideia suspensa. Seus olhos desproporcionalmente grandes ocupam grande parte do rosto, 2 telescópios biológicos apontados para o futuro imediato. O Tárcio não olha, ele calcula. Mede pouco mais de 10 centímetros e pesa menos que um punhado de folhas molhadas. No entanto, dentro desse minúsculo corpo vive um dos caçadores mais precisos dos trópicos. A grandeza não precisa de tamanho. Sua cabeça pode girar quase 270 graus. Não precisa mover o torso para observar o mundo inteiro. É um periscópio com um coração generoso. A imobilidade é sua camuflagem. Quando decide agir, a floresta parece prender a respiração. Suas patas traseiras, alongadas como molas, se tensionam silenciosamente. Um inseto distraído torna-se seu alvo. O salto traça uma linha perfeita. Ela consegue percorrer distâncias 40 vezes maiores que o comprimento do seu próprio corpo. Aterrissa com mãos finas que funcionam como gaiolas instantâneas. A presa mal compreende o que aconteceu. A velocidade também é música. O Tárcio é um carnívoro estrito, uma raridade entre os primatas. Alimenta-se de grilos, pequenos lagartos e às vezes pássaros minúsculos. Cada captura é uma pequena cirurgia. A caça é a solução de um problema. Durante o dia, esconde-se em troncos ocos de árvores ou em trepadeiras densas. Ali, espera que a luz se dissipe e que a vez do mundo mude. A paciência o mantém vivo. Eles vivem em pares ou pequenos grupos familiares. Comunicam-se com sons agudos, muitos deles fora do alcance da audição humana. Falam em frequências que os predadores não conseguem entender. A descrição tem seu próprio tom.
Os filhotes nascem com os olhos abertos, como se soubessem que a vigilância não admite demora. Agarram-se aos galhos desde as primeiras horas e aprendem rapidamente a confiar no vazio. Crescer é aprender a ser querido. O Tárcio revela um segredo de Bornéu. A noite não é caótica. Ela possui regras rígidas, corredores invisíveis e hierarquias nas sombras. Cada espécie ocupa um horário específico, até a escuridão se organiza. Entre esses habitantes noturnos está a civeta, um mamífero ágil que caminha entre os galhos como um gato feito de fumaça. Sua pelagem manchada imita o padrão de folhas doentes. O civeta cheira antes de ver. Alimenta-se de frutas, pequenos vertebrados e até do famoso café que os humanos aprenderam a extrair de suas fezes. É tanto coletor quanto caçador, um diplomata da alimentação. Comer é um assunto para diversas conversas. Seus passos são silenciosos graças às almofadas flexíveis. Ele avança como se pedisse permissão a cada galho. Sabe que o barulho à noite é um sinal perigoso. A furtividade é uma segunda pele. Mais adiante, no solo úmido, a piton reticulada traça outro tipo de geometria. Seu corpo interminável desliza sem pressa, diluindo a fronteira entre animal e trilha. A cobra não anda, ela simplesmente acontece. Pode atingir vários metros de comprimento e engolir presas que parecem impossíveis para sua boca. Sua estratégia não é a perseguição, mas sim a oportunidade. O abraço substitui os dentes. As pitons conhecem cada toca, cada trilha de veado, cada rota de roedores. Elas são arquivos vivos da noite terrestre. A memória também permanece. No topo das árvores, outro predador rouba a cena, o leopardo nebuloso. Manchas irregulares cobrem seu corpo como mapas de um país imaginário. É o felino mais reservado da ilha. Caça com elegância matemática. Ela se move entre os galhos usando uma longa cauda que funciona como leme. Consegue ficar de cabeça para baixo e atacar de ângulos que desafiam a lógica humana. A árvore é o seu corredor particular. Para ele, o jovem orangotango ou o macaco desavisado são possibilidades reais. A selva ensina que nenhum símbolo está a salvo da fome. A beleza não garante imunidade. O leopardo nebuloso escuta os movimentos do Tárcio, os passos da civeta e o murmúrio do rio. Ele traça suas rotas combinando informações como um estrategista militar. Caçar é ler a floresta. Assim se tece a teia noturna. O inseto alimenta o Tárcio alimenta a civeta ou o felino, e os restos nutrem fungos que, por sua vez, devolvem nutrientes à árvore. A morte trabalha como jardineiro. Os fungos luminosos parecem estrelas cadentes, transformam madeira podre em solo fértil. Sem eles, a selva seria um museu de cadáveres. Decompor é criar espaço. Os sapos acrescentam mais uma camada de som. Seus coros demarcam territórios, anunciam a chuva e confundem predadores. Cada espécie canta em sua própria frequência. A música define os mapas. As tempestades noturnas mudam as regras, a água bate nas folhas como milhões de dedos e muitos caçadores aguardam sua vez. Outros, porém, encontram vantagem no caos. A chuva embaralha as cartas. O Tárcio usa o ruído para se aproximar. A civeta move-se entre sombras mais densas. O leopardo nebuloso espera por um deslize para escorregar na lama. A oportunidade também se molha. Nesta hora sombria, a humanidade se torna uma visitante desajeitada. Sua visão deficiente e audição limitada a tornam uma intrusa fácil de enganar. A selva retoma o controle. Contudo, a noite não é inimiga do dia. Ambas as fases são necessárias. O que uma semeia, a outra colhe. O que uma esconde, a outra revela. Bornéu respira em revezamentos. O amanhecer começa com um tremor de insetos. O Tárcio busca abrigo, a civeta retorna à sua toca e o leopardo desaparece como uma lembrança. A luz muda de mãos. Vestígios invisíveis permanecem. Uma asa de borboleta quebrada, um rastro tênue de sangue, uma fruta caída durante uma corrida noturna. A luz do dia revelará essas anotações. Amanhã é um detetive. Exploramos a arquitetura da escuridão e compreendemos que a selva possui duas cidades sobrepostas, uma visível e outra que só se revela com a lua. Ambos são necessários para a existência. Mas Bornéu não se resume a animais individuais. Existem forças coletivas que moldam a paisagem, rebanhos, bandos, colônias que se movem como um único organismo. A próxima parte falará no plural.
Desceremos até as clareiras, onde os cervos sambares marcam trilhas, e subiremos ao céu, onde os morcegos raposa carregam sementes como nuvens vivas. A história se expande novamente. Porque compreender Bornéu exige observar o pequeno e o grande, a garra e a asa, o dente e a flor. Nenhum fragmento isolado explica o todo. A selva é um quebra-cabeça ambulante. Com o nascer do sol, encerramos este capítulo noturno. O tárcio torna-se uma estátua, a civeta uma sombra adormecida e o leopardo um sussurro distante. A história continua. Na próxima sessão, veremos como os grandes herbívoros e os dispersores alados sustentam a estrutura que permite a existência de todos os outros. Bornéu ainda tem muitas vozes, e nós continuamos a ouvi-las. A floresta tropical de Bornéu não se sustenta apenas por presas, garras ou inteligência dos primatas. Há uma força mais lenta e menos visível em ação, incansavelmente sob a sombra úmida da copa das árvores. São os construtores pacientes, os comedores silenciosos, aqueles que transformam a matéria em futuro. Entre eles avança uma figura imponente, com passos calculados e olhar sempre alerta: o veado sambar. À primeira vista, não é um animal espetacular. Não possui cores vibrantes nem gritos dramáticos. Sua imponência é discreta, quase humilde. Pode atingir mais de 2 metros de comprimento e pesar cerca de 250 quilos. Sua pelagem espessa retém o cheiro de lama e folhas em decomposição. O samba não conquista a paisagem, ele a molda. Ela surge antes da dureza do sol. Caminha pelas margens de rios turvos por clareiras onde a grama jovem luta contra as sombras. Suas orelhas largas se movem como antenas e seu nariz lê o ar com precisão ancestral. Para ele, a floresta é um livro de aromas. Alimenta-se metodicamente. Escolhe brotos tenros, frutos caídos e cascas macias. Cada mordida é uma decisão ecológica. Ao arrancar uma planta jovem, permite que outra cresça. Ao mastigar um fruto, libera sementes envoltas em fertilizante natural. Comer é semear sem saber. Quando o calor fica intenso, ele procura poças de lama, afunda até o peito e permanece imóvel. A lama o refresca, o protege de insetos e cura pequenas feridas invisíveis. A lama é o seu remédio silencioso. Os machos possuem galhadas ramificadas que se regeneram a cada ano, como um calendário biológico. Durante a época de acasalamento, eles se chocam com uma violência calculada. O som se propaga entre os troncos como um breve trovão. Até na selva há seus duelos. As fêmeas, por outro lado, constroem famílias discretas. Os filhotes permanecem escondidos entre as samambaias, aprendendo a arte de não serem vistos. A mãe retorna cautelosamente para amamentá-los. Em Bornéu, a ternura caminha com cautela. O cervo sambar não é apenas um consumidor, é uma presa fundamental para predadores maiores. O leopardo nebuloso, a piton reticulada e os crocodilos de rio dependem de sua carne para sustentar cadeias alimentares inteiras. Um só corpo alimenta muitos destinos. Suas pegadas profundas se enchem de água após a chuva. Insetos nascem ali, pássaros bebem, pequenas rãs crescem. Cada pegada se torna um pequeno mundo. A floresta recicla até mesmo as pegadas. Enquanto as árvores sambar moldam o solo, outra força atua acima. Aglomerados escuros que lembram frutos gigantes pendem dos grandes dipterocarpos. De repente, eles se desprendem e o céu se enche de asas. São os morcegos raposa. Esses morcegos frugívoros têm a maior envergadura de asas de qualquer morcego do mundo, até 1,5 metros. Eles não usam ecolocalização como seus primos insetívoros. Eles dependem da visão e de um olfato que lhes permite detectar odores distantes. É possível sentir o cheiro das árvores antes mesmo de vê-las. Durante o dia, formam colônias densas. Centenas de corpos balançam como folhas vivas. Competem por espaço. Abanam-se com as asas e cuidam dos filhotes que se agarram ao seio da mãe. Mesmo em meio à multidão, há privacidade. Ao cair da noite, o êxodo começa. Rebanhos inteiros abandonam seus poleiros e o horizonte se transforma em um rio escuro. Voam quilômetros em busca de figueiras, duriões e mangas silvestres. A noite é um jardim aéreo. Eles mordem a fruta, engolem a polpa e cospem as fibras com as sementes intactas. Nenhum outro animal em Bornéu dispersa tantos embriões de plantas em tão pouco tempo. Eles são semeadores profissionais.
Graças a elas, as florestas se regeneram após incêndios e tempestades. Elas conectam vales isolados, restauram clareiras abandonadas e misturam a genética de árvores distantes. O futuro viaja pendurado em asas. Os cientistas as chamam de espécies-chave. Se elas desaparecessem, dezenas de plantas perderiam seu principal aliado. A vegetação se tornaria monótona, mais pobre e mais frágil. Um morcego pode sustentar uma floresta. As fêmeas dão à luz um único filhote por ano. O jovem pássaro aprende rotas noturnas, aromas de flores e perigos no céu. A aprendizagem ocorre em movimento. Voar também é uma escola. Quando retornam ao amanhecer, o solo fica coberto de sementes e restos de polpa. Ali, o trabalho do cervo-sambar, do javali barbudo e de milhões de formigas completará o ciclo. O céu precisa de lama para existir. Assim, dois mundos se entrelaçam, o mundo da terra pesada e o mundo do ar leve. O sambar abre caminhos, a raposa voadora une distâncias. Um escreve estradas, o outro escreve pontes. Em tempos de seca, ambos se tornam vitais. O veado encontra brotos escondidos e mantém a vegetação rasteira viva. O morcego localiza as últimas árvores floridas e espalha a esperança genética. A resiliência desempenha muitos papéis. O povo de Bornéu aprendeu a ler esses sinais. Eles dizem que onde as raposas voam em círculos haverá frutos, que onde os cervos-sambar se reúnem, há água por perto. Sabedoria também é observação, mas o equilíbrio é frágil. As estradas interrompem as rotas aéreas, a caça reduz os rebanhos e a exploração madeireira elimina árvores que levaram séculos para crescer. O tempo humano passa rápido demais. Mesmo assim, enquanto existirem, a floresta tropical conserva a memória de como se regenerar. Um único morcego-raposa pode plantar centenas de árvores em uma noite. Um grupo de cervo-sambar pode restaurar uma clareira em apenas alguns anos. O reparo é possível. Bornéu prova que os heróis ecológicos nem sempre rugem. Às vezes mastigam silenciosamente ou batem as asas sem serem vistos. A grandeza pode ser humilde. A floresta funciona como uma cidade sem prefeito. Ninguém dá ordens, mas tudo se encaixa. Os fungos decompõem, os insetos limpam, os pássaros se conectam, os mamíferos fertilizam. A cooperação é uma lei antiga. Ao entardecer, quando o orvalho do sambar se acumula no rio e as raposas alçam voo, a costura invisível do ecossistema se revela. Terra e céu dialogam. Observamos os engenheiros da lama e os arquitetos da cobertura. Resta agora entender como esse tecido lida com a pressão de um mundo que o cerca e que dele necessita. A história está chegando ao fim. A próxima parte analisará o panorama geral, as ameaças, a resiliência e o futuro desta ilha que ainda respira como um animal gigantesco. A jornada continua rumo ao fim. Em Bornéu, a vida não se organiza apenas em torno do que você come, mas também em torno do que pode te comer. A floresta tem uma segunda linguagem, mais antiga que o canto dos pássaros e mais profunda que o murmúrio do rio. A linguagem do medo. Não se trata de um medo histérico, é um medo útil, preciso, quase elegante. Um sistema de sinais que dita movimentos, horários e distâncias. Graças a ele, o orangotango escolhe o galho certo. O cervo-sambar a poça segura e o macaco narigudo o momento exato para atravessar a água. O perigo é um arquiteto invisível. Entre os mestres dessa língua, destaca-se uma figura, aparentemente desenhada com fumaça. Ele pode não ter a fama do tigre nem a estatura do leão, mas nesta ilha ninguém governa com mais sutileza. O leopardo nebuloso. Sua pelagem não é manchada, é nebulosa. Formas irregulares que quebram sua silhueta em meio à luz filtrada. Enquanto se move entre os galhos, o olhar humano duvida do que vê, e essa dúvida basta. Camuflagem não é disfarce, é desaparecimento. Diferentemente de outros grandes felinos, o gato nebuloso é quase um primata carnívoro. Seus tornozelos giram com extraordinária flexibilidade e ele pode descer de uma árvore de cabeça para baixo como se desafiasse a gravidade. A selva o ensinou a pensar verticalmente. Ele caça macacos, civetas, javalis jovens e, quando surge a oportunidade, cervo-sambar desavisados. Não precisa de muita velocidade, precisa de um único segundo perfeito. O ataque é uma frase curta. Para o orangotango, esse felino é uma sombra ancestral.
Os machos adultos podem confrontá-lo, mas as fêmeas com filhotes evitam clareiras e constroem ninhos mais altos quando sentem sua presença. A maternidade também envolve calcular riscos. O leopardo não ruge para anunciar sua presença. Seu poder reside no silêncio. Apenas às vezes, ao entardecer, ele solta um rugido profundo que se propaga como um trovão abafado. A floresta aprende a ficar em silêncio. No entanto, não é o único predador que dita as regras. No solo úmido, enroscada como uma ideia infinita, move-se outra autoridade, a Piton reticulada. Ela pode crescer até mais de 6 metros de altura, e seu corpo é um mapa de losangos e linhas que imitam raízes. Ela não persegue, ela espera. O mundo passa diante dela como um desfile confiante. A paciência também tem seus prós e contras. Quando ataca, fala com uma brutal economia de recursos. Enrola-se, pressiona, avalia a respiração da presa e ajusta a sua força ao ritmo cardíaco do inimigo. Matar é um cálculo hidráulico. As pitons guardam trilhas que atravessam bosques de cervo-sambar, áreas de descanso para raposas voadoras e margens de rios onde macacos narigudos bebem água. Elas são nós obscuros na teia alimentar. A terra se lembra de cada presa, e mais abaixo, onde a água se adensa e os troncos flutuam como fantasmas, reina o crocodilo de água salgada. Herdeiro de uma linhagem que antecede os mamíferos, ele observa o presente com os olhos do passado. Para ele, o tempo é vasto. Os de nariz comprido sabem disso muito bem. É por isso que atravessam em ângulo, por isso que batem na água antes de mergulhar, por isso que escutam os pássaros sentinelas. O rio exige protocolo. Esses predadores não apenas tiram vidas, eles disseminam comportamentos. Graças a eles, os herbívoros se deslocam, as sementes viajam e as árvores não são devoradas até a exaustão. O medo cria oportunidades. Imagine um Bornéu sem caçadores. As árvores de sambar dizimariam o crescimento da vegetação nova, os macacos se multiplicariam sem controle e as margens dos rios perderiam sua biodiversidade. A floresta se tornaria uma nota única e monótona. A harmonia precisa de dentes. Até mesmo o minúsculo Tárcio participa dessa sinfonia. Seus olhos gigantes detectam insetos, mas também ficam de olho em corujas e cobras arborícolas. Ele vive em um labirinto de suspeitas. Ser pequeno te obriga a ser atento. A civeta malaia, com sua máscara semelhante à de um bandido, patrulha o solo em busca de frutas e pequenos vertebrados. Seus excrementos, ricos em sementes de café selvagem, perfumam o mercado humano. O comércio nasce do estômago. Cada espécie sente a pressão de outra e responde com criatividade evolutiva. Os morcegos raposa antecipam seus horários de partida quando o número de gaviões aumenta. Os javalis barbudos mudam suas rotas ao sentirem o cheiro de leopardos. A selva é um diálogo tenso. O orangotango, apesar de seu tamanho, evita o solo por respeito a esses seres terrestres. Ele prefere gastar energia pendurado a arriscar a vida caminhando. A prudência pesa menos que o corpo. Os humanos que se aventuram na floresta também aprendem essa linguagem. Os guias reconhecem o síbilo do leopardo, as ondulações na água que denunciam a presença de um crocodilo, o cheiro metálico da piton. O conhecimento é uma tábua de salvação. Nas noites de lua nova, quando a visibilidade é reduzida, o medo se intensifica. Os animais diminuem seus movimentos e a floresta parece prender a respiração. A escuridão tem volume, mas nem tudo se resume à perseguição. Os predadores também têm medo. O leopardo evita o crocodilo, a piton foge do lagarto monitor gigante e todos eles desconfiam dos humanos. O poder é sempre relativo. Essa rede de precauções cria corredores invisíveis, áreas onde cervos sambar pastam tranquilamente, árvores onde raposas se sentem seguras, margens de rios preferidas por gaviões de bico comprido. A geografia emocional desenha mapas. Os cientistas chamam isso de ecologia do medo. Não é poesia, são estatísticas vivas. Onde o risco aumenta, a vegetação muda. Onde diminui, o novo crescimento desaparece. As emoções também semeiam sementes. Bornéu aperfeiçoou esse sistema ao longo de milhões de anos. Cada extinção antiga deixou uma lição gravada em ossos e comportamentos. A memória é biológica. No entanto, um novo fator perturba a ordem estabelecida, a velocidade humana.
O barulho das motosserras, as rodovias iluminadas e os cães domésticos introduzem um medo sem regras. A floresta não sabe como traduzir isso. Leopardos perdem territórios contínuos, pítons encontram presas fáceis, crocodilos colidem com barcos. O antigo equilíbrio torna-se instável. A modernidade não tem predador. Ainda assim, a selva responde com resiliência. Onde uma clareira é abandonada, brotam figueiras. Onde um rio é limpo, os gaviões de nariz comprido retornam. Onde a caça cessa, os cervos sambar retornam. A vida se repete. Entender a linguagem do medo é entender a essência de Bornéu. Não é um lugar idílico, nem um inferno verde. É uma escola exigente. Só quem ouve pode aprovar. Exploramos o universo dos engenheiros e agora o dos caçadores. Resta saber como todos esses elementos se entrelaçarão diante do futuro que se aproxima. A história continua. Na próxima parte, entraremos no território das forças invisíveis. Doenças, clima, incêndios e a relação cada vez mais estreita com a nossa espécie. Bornéu ainda tem segredos para contar. Bornéu não é apenas um lugar. É uma conversa secular entre água, madeira e carne. Um organismo tão vasto que esquece o próprio tamanho e tão antigo que testemunhou o nascimento e o desaparecimento de continentes de folhagem. Mas até mesmo os impérios verdes têm uma pulsação frágil. O que exploramos até agora, orangotangos ponderados, anfíbios de focinho comprido, tárcios de olhos cósmicos, cervos sambar pacientes, raposas voadoras semeadoras e predadores que ensinam prudência, não são capítulos isolados. São engrenagens da mesma máquina biológica. Se um falhar, todos ouvem o estalo. O clima é o primeiro contador de histórias invisível. As chuvas de monção ditam o ritmo do ano, decidindo quando as dipterocarpáceas florescem, quando os frutos do durião incham, quando os rios se transformam em estradas ou muros. Bornéu respira estações do ano. Quando as chuvas atrasam, a floresta muda de humor. Os morcegos raposa precisam voar mais longe. Os cervos sambar se aproximam das aldeias. Os orangotangos descem ao chão com uma inquietação que denuncia tempos difíceis. A seca torna todos vulneráveis. O fogo, antes um visitante raro, aprendeu novas maneiras. Ele penetra turfeiras drenadas, avança sob a serapilheira como um animal sem rosto e desperta em colunas de fumaça que obscurecem o sol. A floresta tropical também pode pegar fogo. As doenças se espalham com a mesma facilidade que as sementes. Vírus que permanecem dormentes em morcegos encontram pontes inesperadas. Bactérias do gado interagem com a vida selvagem. A biologia não conhece fronteiras e, em meio a essas forças, surge nossa espécie com um som diferente. Estradas retas cortam territórios sinuosos, plantações uniformes substituem o antigo mosaico. A geometria humana entra em conflito com a selva. No entanto, Bornéu não é uma paisagem passiva. Os Dayak, Iban e muitas outras comunidades possuem um conhecimento que não pode ser capturado em mapas de satélite. Eles sabem quando um rio está doente, quando uma árvore merece ser deixada em pé, quando um animal sinaliza uma mudança. A tradição também é ciência. Algumas aldeias praticam a agricultura itinerante, rotacionando os terrenos para permitir que a floresta se recupere. Outras protegem árvores sagradas, onde os calaus fazem seus ninhos e os morcegos raposa descansam. A espiritualidade funciona como uma reserva natural. Os jovens guias que acompanham os biólogos hoje em dia combinam duas linguagens, a dos seus avós e a do GPS. Eles indicam as pegadas de samba e, ao mesmo tempo, registram as coordenadas. O futuro se manifesta em tom ambíguo. Centros de resgate de orangotangos contam histórias de cicatrizes e superações. Fêmeas que perderam filhotes reaprendem a escalar. Machos cautelosos redescobrem frutos silvestres. A reabilitação consiste em pedir perdão através de ações. Cientistas que estudam macacos de nariz comprido descobrem que cada grupo é um arquivo cultural. Rotas herdadas, árvores preferidas, rotinas transmitidas como receitas. A cultura não é apenas humana. A saúde de toda a floresta é monitorada nas cavernas onde os morcegos raposa descansam. Se o número deles diminui, as figueiras avisam silenciosamente. Os morcegos são termômetros vivos. Até mesmo o temido leopardo nebuloso tornou-se um aliado inesperado. Sua presença indica corredores tranquilos, presas em abundância e noites ainda regidas por regras ancestrais.
O predador também conserva, mas a pergunta permanece: será que Bornéu ainda pode ser Bornéu em um século de pressa? Não existe uma resposta única. Algumas regiões já perderam o som dos calaus, outras celebram o retorno do samba após anos de ausência. Há rios doentes e rios renascendo. Destino está escrito no plural. A ilha nos ensina uma lição incômoda. A natureza não é frágil por ser fraca, mas sim por ser complexa. Romper um fio é fácil. Compreender o todo exige humildade. Cuidar requer aprendizado. Vamos imaginar um possível amanhecer. Morcegos raposa retornam carregados de sementes. Cervos sambar deixam pegadas frescas na lama. Um jovem orangotango constrói seu primeiro ninho e o macaco narigudo atravessa o rio com a desenvoltura de um nadador ancestral. Esse dia ainda existe. Proteger Bornéu não significa congelá-la como um cartão postal, mas sim permitir que ela continue mudando à sua maneira. Que os incêndios naturais sejam breves, que os rios respirem livremente, que as florestas secundárias tenham tempo para envelhecer. Conservação é paciência organizada. As crianças que hoje contemplam o céu da ilha talvez não se lembrem dos nossos erros, mas lembrarão se fomos capazes de corrigi-los. Elas herdarão mais do que madeira ou minerais, herdarão histórias, e as histórias precisam de um cenário. Cada espécie que encontramos é uma palavra em uma linguagem maior. O orangotango fala por memória, o macaco narigudo da fronteira, o tárcio da noite, o cervo sambar do chão, a raposa voadora da distância, o leopardo do equilíbrio. Juntos eles formam uma expressão viva. Quando uma árvore cai em Bornéu, não é apenas uma árvore que cai. É uma biblioteca de insetos, uma ponte para macacos, uma torre de sementes, um mapa para morcegos. A floresta é a arquitetura habitada. Talvez seja por isso que a ilha comove até mesmo aqueles que nunca pisaram nela, porque ela sugere o que poderíamos ser se ouvíssemos mais e gritássemos menos. Bornéu nos representa. A jornada que iniciamos entre montanhas e pântanos nos levou por rios turvos, copas de árvores luminosas e noites com olhos enormes. Vimos como a vida inventa soluções extravagantes para continuar sendo vida. A criatividade não é exclusivamente humana. A história termina aqui, mas a selva continua. Amanhã, um morcego-raposa plantará uma árvore que dará frutos daqui a décadas. Um cervo sambar abrirá caminho para o crescimento de uma nova floresta. O tempo passa sem aplausos. Se estas palavras lhe fizeram ouvir, ainda que por um instante, o pulsar desta ilha, então Bornéu já se afastou um pouco mais das suas costas. A atenção também protege. Que o leopardo continue desenhando nuvens na sombra, que o pássaro de nariz comprido cruze rios como uma ponte viva, que o orangotango pense silenciosamente sobre os galhos. Deixe Bornéu continuar pensando. Nossa jornada termina aqui, mas a responsabilidade está apenas começando. Curta esta história se você acredita que a floresta tropical merece testemunhas, inscreva-se para receber novas expedições e compartilhe este relato com aqueles que ainda não sabem que suas próprias vidas respiram um pouco graças a essas florestas. Porque defender Bornéu não se trata de salvar um lugar distante, trata-se de proteger a fonte do ar que nos dá vida. Até a próxima viagem.